Agora há pouco, você viu aqui no 360 que o Coronel Zucco, presidente da CPI do MST, teve a chance de falar a respeito da denúncia ao Conselho de Ética feita contra a Sâmia Bonfim. Agora a gente vai conversar com a própria, feita por Sâmia Bonfim, agora a gente vai conversar com a própria deputada aqui no 360. Deputada, uma excelente tarde para você. Muito obrigada por você ter vindo, né, ter se disponibilizado a conversar com a gente nessa tarde de sábado. E eu já queria começar perguntando se você vai, a gente chegou a acompanhar as imagens, acompanhamos de perto todo o caso, se você deve adotar alguma nova medida contra o presidente. E eu cheguei até a acompanhar uma fala sua de que a PGR já teria um inquérito aberto aí para apurar condutas do presidente e também do relator. Queria que você trouxesse um pouquinho sobre esse caso para a gente. Tá certo. Bom, muito obrigada. Agradecer demais a vocês pelo convite para poder falar sobre esse caso, que infelizmente aconteceu essa semana. Como eu disse naquela sessão da CPI do MST, não foi um fato isolado. Desde o primeiro dia de sua instalação, ela tem sido um palco de misoginia. Foi por isso que a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito para apurar se há violência política de gênero, que foi uma lei que, inclusive, ontem completou 2 anos, que nós, mulheres brasileiras, conquistamos. É uma lei ainda muito recente, mas a gente consegue facilmente entendê-la quando a gente vê cenas como aquela. Cortes de microfone, interrupções e ofensas, para tentar desqualificar ou mais, nos intimidar na nossa atividade parlamentar. E nós vamos aditar os fatos dessa última semana a esse inquérito que já está aberto, além, claro, da representação que foi feita ao Conselho de Ética. Porque quando um parlamentar se dirige assim a uma mulher dentro da Câmara, as demais mulheres que assistem se sentem vitimadas também pelo que acontece. Mas pior do que isso, os homens do lado de fora se sentem autorizados a poderem fazer o mesmo. A Câmara deveria, ao contrário, ser um espaço educativo, pedagógico para a população e não um espaço de perpetuação da violência. Com certeza, deputada. Inclusive, eu acredito que esse tipo de polêmica até atrapalha o andamento ali dos trabalhos da CPI, né? Nunca é bom, mas é sempre essencial e necessário que a gente pontue atitudes que não devem ser repetidas. O presidente, na entrevista anterior, ele chegou a comentar sobre algumas atitudes suas, algumas falas suas durante os trabalhos da CPI, não justificando o que ele falou, mas eu gostaria de saber se você acredita que em algum momento teve alguma postura ali que teria sido fora do tom ou não. Sabe, Tainá, é muito comum que os homens achem desproporcional, fora do tom, ou que nos chamem de histéricas ou barraqueiras quando a gente reage a algum tipo de violência. E eu tenho consciência do que acontece ali naquele espaço. Eles, inclusive, estão divulgando nas redes sociais deles, fizeram uma combinação de vários deputados bolsonaristas postarem a mesma edição de vídeo de momentos em que eu reagi aos ataques e insinuações que eles fazem. Sendo bem honesta, para mim é motivo de muito orgulho essa divulgação desses vídeos, porque eles esperavam o quê? Que eu abaixasse a cabeça, que eu ficasse em silêncio, que eu tivesse medo deles, que eu calasse a minha boca. Ao contrário, acho que os 4 anos de bolsonarismo me ensinaram a ter a firmeza necessária para responder à altura a qualquer provocação e violência que eu recebo. E eu não vou mudar a minha postura enquanto aquilo for um ambiente de violência política. O presidente ofereceu para você hambúrguer e remédio para que você se acalmasse. Qual que é a sua avaliação em relação à postura do presidente da CPI? E eu queria saber se vocês chegaram a conversar depois sobre isso. Ele tentou pedir desculpas no microfone, aliás, ele determinou que se retirasse das notas taquigráficas, algo que eu julgo absolutamente covarde, porque nota taquigráfica é um registro histórico do que acontece na Câmara. Quando ele manda retirar algo que ele mesmo disse, ele está tentando, talvez, diminuir as provas contra si mesmo, mas felizmente há vídeos, há registros e há a sociedade brasileira acompanhando. Eu acredito que ele tenha feito isso porque eles apostavam muito que a audiência com o Zé Rainha seria um grande trunfo para aqueles que propuseram essa CPI. Eles queriam que o Zé Rainha tivesse saído dali algemado ou tentar identificar alguma grande contradição. Nada disso aconteceu. Zé Rainha foi muito bem na audiência e, ao contrário, as manchetes do dia foram sobre a violência política de gênero e não sobre nenhum suposto crime do Movimento Sem Terra. É por isso que chegam a apelar para isso, porque, no meu ponto de vista,
é uma forma de seguir sinalizando para essa base mais extremada do bolsonarismo, que parte deles compactua, sim, com a misoginia. É só ver os comentários hoje nas redes sociais. O que é o Twitter, Instagram e tantos outros é infestado de comentários como aquele. É por isso que eu disse que quando um deputado, e mais quando um presidente de uma comissão tem uma postura como essa, é para estimular os demais homens a fazerem, é para autorizar esse tipo de postura. E é por isso que precisa ser responsabilizado, porque senão, o que se fazem isso na Câmara, o que não fazem fora dela? Deputada, eu acompanho ali de perto o Congresso Nacional. Infelizmente, essa não deve ter sido a última, né? Não é a primeira, não deve ter sido a última situação como essa que a gente vai acompanhar ali internamente. Eu queria saber como que a gente pode diminuir essas situações, né, de violência política de gênero dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional. Olha, eu acho que primeiro é não naturalizar situações como essa, sabe? É não deixar mais uma vez que a impunidade reine naquele espaço. Eu não fui a primeira, não é um fato isolado. Talvez tenha mais episódios comigo esse ano, porque a CPI tem uma maioria de homens de extrema direita, e eu estou ali como uma das poucas deputadas que estão para defender o movimento, e eu sou uma deputada mulher, então é uma combinação de fatores que faz se apresentar contra mim o tempo todo. Mas são muitas deputadas, dezenas, de esquerda, mas também de direita, que são vítimas de ações como essa, porque elas mesmas, entre eles, sofrem discriminação, são destratadas. E é por isso que a gente precisa combater com firmeza. Essa lei que nós conquistamos há 2 anos, ela é uma conquista para as mulheres. Acho que as leis talvez elas demorem um tempo para pegar, sabe? A Lei Maria da Penha também foi um pouco assim. Hoje todo mundo sabe do que se trata. São só 2 anos da lei da violência política de gênero, né? Mas aos poucos a gente vai decantando na sociedade brasileira do que se trata, a quem recorrer, e é necessário responder. Então, eu espero que haja o papel por parte da Procuradoria-Geral da República e de outros órgãos de sanção a esse caso, mas, independentemente disso, uma conscientização das mulheres brasileiras, que sabem o que significa ser ofendida, ser julgada pela forma física, ser chamada de histérica, de louca, sugestões para que a gente se cale das piores formas possíveis. Então, acho que tem que ser uma resposta combinada, institucional, mas política, social das mulheres brasileiras. Mas, sinceramente, eu queria aproveitar, inclusive, para agradecer. Eu tenho recebido muito apoio, muitas mensagens de solidariedade, não só de mulheres que são minhas eleitoras, que compactuam, né, com as minhas ideias, mulheres de maneira geral, homens também, claro, mas sobretudo mulheres que entendem exatamente o que significa isso. Deputado, o presidente disse que representaria contra você no Conselho de Ética. Qual que é a sua avaliação em relação a esse movimento dele? Acho que é uma ação de desespero. Ele tem esse direito, qualquer partido pode representar contra qualquer parlamentar, ele fique à vontade para fazê-lo, mas vai ser mais uma tentativa de nos cercear, de intimidação, e não me intimida, assim. Isso não vai me fazer mudar em absolutamente nada o meu foco e o meu trabalho ali dentro da CPI, mas dentro da Câmara de Deputados como um todo. Acho que está toda a sociedade observando o que está acontecendo. Já tem um processo no Conselho de Ética contra mim, que foi movido pelo partido do ex-presidente da República, que eu me manifestei contra a aprovação do marco temporal. Aliás, sou eu mais outras 5 deputadas que estão, ao mesmo tempo, respondendo por esse suposto crime ou quebra de decoro. Vai ser mais um processo que nós vamos encarar de peito aberto, porque eu sei quais são os instrumentos e as artimanhas que eles utilizam para tentar nos intimidar, mas honestamente não vai. Deputada, para a gente encerrar, eu tenho só mais um minutinho. Eu queria que você falasse resumidamente sobre o que a gente pode esperar do trabalho da CPI do MST já nessas próximas semanas. Para mim ficou muito evidente desde o primeiro dia que a CPI do MST não tem nada para entregar para a sociedade brasileira. É por isso que toda vez que ela toma conta do noticiário é porque tem deputado saudando a ditadura militar ou ofendendo as mulheres. Não conseguiu se detectar nenhum crime, nem indiciar ninguém, nem detectar nada de errado no movimento social. Ela deve acabar agora, no final de agosto ou no mais tardar, no início de setembro, sem entregar nada para a sociedade brasileira, a não ser tentar aglutinar uma base mais extremista do bolsonarismo, que está num momento de muito isolamento,
diante da inelegibilidade, diante